Aí, povo de Deus, graça e paz, bem-vindos aqui ao canal Jorge Rodrigues, né? Bem-vindos. Nós estamos aí nessa nossa pegada de falar sobre alguns anônimos da fé, né? Pessoas que não são vistas, pessoas que não são, eu diria, até honradas nos nossos sermões. Pessoas que não, aparentemente, não fizeram história, né? As pessoas gostam muito de história. A Bíblia trabalha muito com a ideia do legado, mas a gente gosta de trabalhar com história, né? E eu costumo dizer que história qualquer um deixa, até bandido deixa, mas legado só quem tem mesmo vivido aí o propósito de Deus para a sua vida. E gostaria que você compartilhasse aí essa ideia com outras pessoas e talvez você seja aí esse anônimo na fé, né? Essa pessoa que não é vista, todavia é uma pessoa que é virtuosa, que reparte, que divide, que distribui, que não retém, que afirma e reafirma ministério de outras pessoas, ainda que aqueles que você direcione, são eles que vão, quem sabe, né, aparecer depois, vão ter sucesso. E você não, você foi só aquela catapulta, né, aquele que potencializou essa pessoa. E a gente falando desse assunto, eu lembrei do Jetro. Você conhece o Jetro? Não, provavelmente você não conhece o Jetro. Alguns sim, a maioria não. Jetro foi o sogro de Moisés. Se você não sabe, o Jetro, ele discipulou Moisés. Isso mesmo, discipulou Moisés. Essa história vai estar lá no livro do Êxodo. Vai lá e procura, tá? Vai lá e dá uma olhada lá. Quando Deus colocou no coração do Moisés para ele ser o libertador lá dos hebreus, Moisés não entendeu. Moisés quis agir pela sua própria força, foi lá e violentamente quis resolver o problema, né? No grito, na força do braço, pelos músculos. E Deus disse: não é assim não, filho. Então, Moisés, ele fugiu vou resumir aqui, Moisés fugiu para o deserto. E lá ele encontrou um homem chamado Jetro. Esse homem foi o sogro de Moisés. E quando a Bíblia diz que Moisés passou 40 anos no deserto, não quer dizer que Moisés foi um beduíno, um errante, não, no sentido de ser aquele que anda no deserto, né? Aquele que vive, o nômade lá no deserto. Não, Moisés, ele passou 40 anos no deserto sendo treinado pelo seu sogro Moisés, viu? É tanto que Deus enviou ele na casa de quê? De um sacerdote. Quem era Jetro? A Bíblia diz que Jetro era sacerdote de Midian. Esse cara, ele tinha 7 filhas, 7 donzelas. Por sinal, uma delas foi a mulher, né, a esposa do Moisés, né, a Zípora. A Zípora era filha do Jetro, que foi o discipulador do Moisés. Então o Jetro, ele é esse cara anônimo. Ele é esse cara anônimo. Você não vê Jetro fazer milagres, você não vê Jetro arrebanhando em um grupo de pessoas, um número de pessoas. Você não vê Jetro sendo libertador. Você vê quem? Moisés. Moisés sendo aqueles que direciona os hebreus. Moisés é aquele que condena o mundo egípcio com praga, com as 10 pragas lá contra Faraó, né? Mas por quê? Porque teve um Jetro na vida dele, viu? Teve um Jetro na vida dele. Então, é o seguinte, queridos. Quando Deus, ele colocou no coração do Moisés, depois de 40 anos que ele já estava no deserto, Deus colocou, depois de 40 anos que Deus colocou no coração do Moisés para ele ir lá e libertar o povo, depois que Moisés ouviu Deus lá na sarça ardente, o Moisés, ele foi até Jetro e disse: olha, eu preciso ir lá
ver como é que minha família tá, ver como é que eu ouvi Deus, eu preciso ir lá, o que é que você acha? Sabe qual é o direcionamento do Jetro? Vá em paz. O que é que eu aprendo com isso? Que mesmo Moisés recebendo a orientação de Deus, mesmo assim ele vai lá honrar a vida desse cara, do Jetro. Ele vai dizer, você me autoriza aí? Tô liberado? Vá lá. Então tem essa questão. Quando Moisés lá na frente, Moisés está querendo cuidar de todo mundo, Moisés está lá cansado, Moisés está lá velho, cansado, querendo cuidar de todo mundo, querendo fazer as coisas só. O Jetro aparece na história e diz assim: você está fazendo tudo errado. Que tal se você fizer assim? Aí dá direção. Que tal? Você levanta homens sábios aí, homens inteligentes, e cada um você dá um direcionamento. Um vai cuidar de 50, outro vai cuidar de 100, outro vai cuidar de 1000. E aqueles problemas que eles não puderem resolver, eles levam até você, Moisés. Faz as coisas direito. E Moisés atentou para o conselho de Jetro, viu? Então Jetro, ele é esse anônimo. Tá bom? Então, quem sabe o outro anônimo da história da igreja, do povo de Deus, o outro anônimo, será se esse outro anônimo não é você? Não é você essa pessoa que Deus vai direcionar, né? Essa pessoa que Deus vai direcionar outros para a sua vida, para a sua empresa, para a sua casa, para a sua faculdade, para o seu colégio, para a sua rua, para onde você mora, onde você está, onde você reside. Será se você não é essa pessoa que está recebendo pessoas que Deus está ali enviando para você ser o Jetro deles, para você ser aquele que vai direcioná-los e eles vão fazer história para a glória de Deus? Então, irmãos, nós estamos vivendo uma crise muito séria de gente que quer aparecer e não quer exercer a sua vocação ministerial. Então, em nome de Jesus, que você fique atente para isso, as pessoas que Deus colocar na sua vida, ainda que depois elas estejam fazendo sucesso, elas estejam lá evoluindo, amém, tá tudo certo, nada deu errado. Pastor, mas eu não apareci na história. Nós não fomos chamados para aparecer, meu filho. Nós não fomos chamados para aparecer, nós somos chamados para ser os semeadores, aquele que direciona. Então, em nome de Jesus, entende aquilo que o Senhor está comunicando ao seu espírito e seja um Jetro na vida de outros. Pense nisso, que Deus te abençoe.